Beleza, estudante? Se você assistiu o vídeo anterior e viu como soma frações através do método da borboleta, fica aí que depois da vinheta eu vou te ensinar mais um método. E esse é o meu preferido, hein? Mais uma vez, estudante, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Você já me conhece, eu sou o professor Flávio Souza e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade nessa playlist de frações e vou te mostrar aí como é que a gente soma duas frações e também como subtrai. Lembra que tudo que eu fizer para adição vai valer para subtração também nesses vídeos, certo? Lembrando aí que você tem que se inscrever no canal aí, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e para o seu aprendizado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar e vai espalhar o conteúdo aí para mais gente, certo? Gostou do vídeo? No final, deixa aquele like, compartilha e coloca aí nos comentários qualquer coisa que seja relevante aí para que eu possa estar melhorando o meu ensinamento, a nossa troca de ideias, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula. No vídeo de hoje, eu vou começar somando duas frações com denominadores diferentes, tá? Você já viu isso no vídeo anterior, método da borboleta, mas agora eu vou te mostrar uma outra técnica, certo? Então, vamos ver se você vai curtir essa técnica aqui. Ela dá um pouquinho mais de trabalho, assim, você tem que pensar um pouquinho mais, né? O outro é um processo mais mecânico, só que eu te garanto que se você pegar essa técnica aqui, você vai usar isso para soma de frações, você vai usar para fatoração, para potenciação, para o que você quiser na matemática que envolva multiplicar ou dividir números pelo número 1, certo? Depois você vai entender o porquê desse número 1 aí, tranquilo? Então vamos lá. Adição de denominadores diferentes. Então tá aqui, ó. Vou colocar duas frações, certo? Como eu tinha colocado antigamente. Então, ó, 4 quintos mais 2 terços. Como é que eu faço isso? Então, a gente tinha visto o método da borboleta, né? Multiplicava o 5 pelo 3, aí eu repetia aqui embaixo, aí depois eu fazia 4 vezes 3 dava 12, 5 vezes 2 dava 10 e eu chegava no 22 sobre 15, ou 22 quinzeavos. Mas agora, o que eu vou fazer? Ó? Se você lembra dos vídeos anteriores aí sobre soma e subtração de fração, eu falei um termo que você ia precisar guardar, que é o termo denominador comum. A ideia de somar e subtrair frações é deixar as duas com o mesmo denominador, ou seja, denominadores comuns, certo? E eu fiz isso no vídeo usando o método da borboleta, multiplicando, e agora eu vou te mostrar esse método aqui, ó. Como é que eu faço? Eu penso na tabuada, sim, na tabuada que a gente aprende lá no ensino fundamental 1. Então, ó, 5 e 3. Bom, se eu pensar na tabuada do 3, eu sei que 3 vezes 5 é 15. E se eu pensar na tabuada do 5, eu sei que 5 vezes 3 também é 15. Então eu tenho um número comum aí nas duas tabuadas. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu denominador comum. E qual vai ser a minha referência? Vai ser o número 15, que é o número que eu quero agora, certo? Então como é que eu faço isso? Primeiro, para esse 5 virar um 15 e para esse 3 virar um 15, eu tenho que multiplicar por alguma coisa, certo? Então, eu sempre vou estar multiplicando. Se precisar, eu vou dividir, mas em geral a gente multiplica. Então, o que eu faço? Eu sei que 3 vezes 5 é 15. E eu sei que 5 vezes 3 também é 15. E aí é o momento que você dá aquela pausa no vídeo e fala, bom, mas se eu multiplicar o número de baixo e o denominador por outra coisa, eu vou estar mudando a fração. E você está certo, você vai estar mudando. Desde que, se você fez no denominador, faça também no numerador. Então, ó, 3 vezes 5 é 15. Os dois deram 15, ficou igualzinho. Só que se eu multipliquei a parte de baixo dessa fração por 3, eu tenho que multiplicar a parte de cima dela por 3. Se eu multipliquei a parte de baixo dessa fração por 5, eu tenho que multiplicar a parte de cima dessa fração por 5, certo? Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 4 vai virar um 12. E 2 vezes 5 vai virar um 10. E aí já está pronto a minha soma de frações. E você lembra que lá no comecinho da aula eu falei sobre o número 1, multiplicar por 1? Olha o que eu estou fazendo. Eu estou multiplicando em cima por 3 e estou multiplicando embaixo por 3. 3 dividido por 3 é 1. Então por que não altera o meu resultado? Porque eu estou multiplicando essa fração por 1. E multiplicar um número por 1 não muda nada. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu multipliquei a parte de baixo por 5, ó, o denominador,
e multipliquei a parte de cima aqui também por 5. E 5 dividido por 5 dá 1, ou seja, eu peguei essa fração e multipliquei pelo número 1. Então, o poder do número 1 aí na resolução de exercícios vai te ajudar muito. Depois, quando eu estiver gravando aula sobre fatoração, sobre limite, sobre simplificação de fração, você vai perceber que essa técnica vai te ajudar muito. Por isso que eu gosto dela. Além de ajudar na soma de frações, ela vai me ajudar em outros conteúdos também, certo? Então, vamos lá. Agora que eu já deixei igual aqui o denominador, ó, achei o número comum, eu vou só fazer o 12 mais 10. E aí eu vou chegar em 22 quinzeavos, certo? Lembra que o nosso foco não é a simplificação ainda, depois eu vou fazer um vídeo só sobre simplificação de frações, certo? Então, qual foi o meu objetivo aqui, ó? Achar um número que deixasse os dois denominadores aqui iguais, para eu ter um denominador comum, certo? E tem que ser sempre assim, ó. Aqui tem 5, eu usei o 5 na segunda. Aqui tem 3, eu usei o 3 na primeira. Tem que ser esses números? Tem que ser sempre os mesmos números? Não, pode ser qualquer número. Lembra que o objetivo é deixar igual, certo? Vamos para mais um exemplo para você entender. Vou fazer com uma subtração agora. Então, ó, 4 meios menos 2 sétimos. Bom, vou pensar na tabuada. Bom, 2 e 7. Eu sei que 2 vezes 7 é 14, certo? Então, o que eu posso fazer? Ó? Pego os dois denominadores. Aqui eu multipliquei por 7 para virar um 14. E aqui eu multipliquei por 2 para virar um 14. Como os dois números vão virar 14, o 14 passa a ser o meu novo denominador, certo? E agora, ó, o que eu fiz aqui embaixo, eu vou fazer na parte de cima. Então, ó, multipliquei essa parte por 7, então em cima eu tenho que multiplicar por 7 também. Multipliquei aqui por 2, aqui eu tenho que multiplicar por 2 também. Então, ó, 7 vezes 4, eu vou ter o 28, menos... E aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Fazendo a subtração aqui, ó, 28 menos 4, eu vou ter 24 quatorzeavos. Tranquilo? Lembra, mais uma vez, isso pode ser simplificado, mas vamos falar disso mais tarde. Outro processo. Você pode me perguntar, Flávio, eu sempre tenho que multiplicar as duas frações? Nem sempre. Depende do que você está fazendo. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Então eu tenho, ó, 4 sextos mais 2 terços. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho 6 e o 3 aqui. Só que eu percebo que aqui essa fração tem o 3, ó. Se eu multiplicar por 2, já vai virar um 6 que está lá na outra, ó. Então eu não preciso mexer nas duas. Eu mexo em uma única, ó. Eu vou mexer só na segunda aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por 2, porque vai virar um 6. Já tem um 6 na parte de baixo aqui, ó. Então, o 6 vai ser o meu denominador comum. E lembra, o que eu fiz na parte de baixo, eu tenho que fazer na parte de cima. Então, agora é só continuar, ó. O 6 vai se manter. O 4 eu vou copiar, porque eu não multipliquei ele por ninguém. E agora, ó, 2 vezes 2, 4. E agora eu faço o 4 mais 4 e repito o denominador 6. Chego em 8 sextos. Chegando aqui no 8 sextos, ó. Ah, dá para simplificar? Dá, mas lembra que o nosso objetivo agora é somar e subtrair. Não vamos misturar um monte de operação aí para depois ficar sofrendo. Certo? Então, vamos continuar. Vamos fazer mais um exemplo. Ah, nos dois exemplos que você fez anteriores, você mexeu nas duas frações. Agora você mexeu só na segunda. Tem como mexer só na primeira? Tem. Aqui, ó. Fica vendo. Tem uma subtração, poderia ser uma adição também, certo? Eu tenho 4 quintos menos 2 vinteavos. E aí eu percebo, ó, que tem 5 e 20 aqui, ó. 5 na primeira, 20 na segunda. Se eu pegar esse 5 e multiplicar por 4, ele já vai virar um 20. Então vai ficar igualzinho uma segunda fração, ó. Então já tem um denominador comum. Então o que eu faço? Já que eu multipliquei essa por 4 aqui embaixo, eu vou multiplicar por 4 aqui em cima também. E olha como que eu vou ficar, ó. Denominador 20, ó, porque 4 vezes 5 é 20. O 20 já está aqui bonitinho. Só repito, denominador comum. Agora aqui, ó, 4 vezes 4 vai virar um 16.
E esse 2, como eu não fiz nada com ele, eu só vou repetir. E agora eu vou ter, ó, 16 menos 2, 14 20avos, tranquilo? Então, esse é o método que eu mais gosto de utilizar para fazer soma e subtração de fração. Quando fica muito difícil, quando aparece um monte de coisa aí, a gente usa o método clássico, que é o método do MMC. Mas eu quis mostrar esses dois métodos para você aí, para que você entenda. E lembrando que o método do MMC que você aprende, MMC significa mínimo múltiplo comum, ou seja, ele quer achar o menor múltiplo entre os denominadores. O menor múltiplo entre os denominadores, no meu caso aqui, ó, o 5 e o 20. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, tanto nessa aula como na aula anterior, é uma maneira mais simplificada de achar um múltiplo comum, certo? Eu não estou achando o mínimo, mas eu estou achando um múltiplo comum. Tem vezes que eu acho o mínimo? Sim, mas nem sempre. Essa é a diferença desses métodos para o método do MMC. Toda vez que eu fizer o MMC, eu sempre vou achar o menor denominador comum para todas as frações. Agora, aqui, nem sempre, eu vou fazendo de uma maneira que nos atende, certo? Mas repetindo, esse é o método que eu mais gosto de usar. Eu incentivo os alunos a usarem porque força um pouco mais a mente, sai um pouco da mecanização. Certo? Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado e espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixa aquele like lá, compartilha, curte, se inscreve no canal aí, ó. Isso é importante pra caramba pro canal crescer. Então, toda vez que você compartilhar, toda vez que você curtir, toda vez que você comentar, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai levar para mais pessoas aí. E você se inscrevendo vai alavancar o crescimento do canal também. E eu vou estar gravando cada vez mais vídeos para você, certo? Então, fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.